E eu oro para que ele esteja aí em seu lar agora, em nome de Jesus. A minha oração é para que você receba da mesma porção, que você sinta da mesma maneira que nós estamos sentindo aqui, que o ambiente que nós estamos vivendo aqui seja o mesmo agora em seu lar, em nome de Jesus. Eu quero ser rápido aqui. Eu senti uma unção de cura muito forte enquanto adoravam aqui. Eu creio que você em casa foi tocado por Deus. Eu creio que muitos vão ser tocados por Deus. Aleluia, Jesus. Gostaria que você abrisse sua palavra em casa. Romanos 12. Vamos ler ela. Vamos relembrar, né? Que muitos conhecem já. Romanos 12, 2. Quero que isso fique frisado na sua mente hoje. Hoje nós vamos falar sobre rejeitando os pecados. Amém? Abra aí, dá uma lidinha aí, para nós relembrar. Olha o que diz a palavra do Senhor Jesus. Romanos 12, 2. Eu lembro de um amigo Aparecido. Ele amava esse louvor. E a palavra diz assim, ó: não se conformem com os padrões, com os costumes deste mundo, mas sejam diferentes, sejam pessoas diferentes, através da renovação da vossa maneira de pensar. Dessa forma, conhecerão o que Deus deseja que façam, e verão como a sua vontade realmente é boa, agradável e perfeita. Aleluia, Jesus. Agora você abre aí no livro de Jonas, deixa aberto aí. Jonas, capítulo 1. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós estamos vivendo um tempo aqui. Se você está acompanhando o Ministério Apostólico ACM nas redes sociais, você pode aprender junto conosco. Nós estamos falando agora sobre as festas judaicas, né? Nós sempre vivemos aqui as festas judaicas, e uma delas que nós estamos prestes a viver é o Rosh Hashanah e o Yom Kippur. Se você não sabe o que é, eu te convido a entrar no Ministério Apostólico ACM, te convido a entrar nas redes sociais. Lá existem diversas explicações, existem vídeos, existem imagens. É importante que você entenda esse tempo, e é o que nós vamos ministrar hoje. Nós precisamos viver e entender o tempo que nós estamos vivendo. Se nós entendemos o tempo que nós estamos vivendo, nós conseguimos viver. É o que Jesus diz em Romanos 12. Transforma a sua forma de pensar, a sua maneira de pensar. Para quê? Para poder entender e viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ele diz assim, ó: não vos conformei, não aceite a forma de pensar deste século, como o mundo pensa. Estava ouvindo com a pastora Priscila, a gente estava conversando sobre algumas coisas, sobre alma, e nós lembramos ali que a Bíblia diz que a pessoa que agrada a Deus é aquela pessoa que tem uma mente sobrenatural. A Bíblia diz em Romanos que aquele que pensa naturalmente não agrada a Deus. O Senhor quer que nós pensamos diferente, não como este mundo pensa, não como o raciocínio deste mundo vive. Nós somos pessoas, nós somos espírito, nós precisamos viver algo espiritual, nós precisamos agir espiritualmente. Então Romanos 12 diz: não pense, não se conforme com este século. E nós estamos vivendo esse tempo agora. Eu não vou falar muito sobre o Yom Kippur, mas a Bíblia diz que é o dia do... Os judeus eles vivem e comemoram essa festa como o dia do perdão. E talvez você falou assim: mas nunca vi a palavra Yom Kippur na Bíblia. Eu queria começar aqui com o livro de Jonas. Os judeus, o Rosh Hashanah é o ano novo judaico. Eles ficam um tempo festejando. Porém, após o ano novo vem o dia do perdão, ou para alguns, o dia do juízo. Né? Porque eu acredito que nem sempre há perdão. Você vai entender por quê.
Quando não há perdão, há juízo. E todas as vezes que estavam próximos a esse dia, os judeus, 40 dias antecedentes do dia do Yom Kippur, eles pregam e propagam o arrependimento. Eles propagam o arrependimento para que as pessoas se arrependam e não vivam o juízo. E nós estamos vendo esse tempo agora. Por isso que a palavra hoje é rejeitando os pecados. Jonas 1, vamos lá. Olha o que a palavra de Deus diz. O Senhor enviou uma mensagem a Jonas, filho de Amitai. Vá à grande cidade de Nínive, prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim, até a minha presença. Deus está dizendo a Jonas, precisa você ir lá, porque o meu juízo está próximo. Se você pegar a história de Jonas, vamos falar um pouco sobre os 40 dias. A Bíblia vai dizer que Jonas ficou 40 dias ali, pregando arrependimento. Se nós pegarmos outra pessoa, Moisés, né, aqui a gente já ministrou muito, a pastora já ministrou muito essa parte, onde Moisés está ali conversando com Deus, não Deus, mas você não pode matar esse povo e tal. Existia um juízo para aquele povo, e a Bíblia diz que Moisés ficou 40 dias no monte. 40 dias jejuando para quê? Para que aquele povo recebesse a misericórdia de Deus. Porque o juízo estava próximo, e isso ainda continua acontecendo. E lá no livro de Moisés, que é o início, ainda estava para vir as leis. Isso já acontecia. O dia do juízo já acontecia. Será que Deus parou de fazer isso? Ainda continua realizando. Ainda existe esse tempo onde nós precisamos nos arrepender e estar pronto para esse dia onde Deus julga a terra. Se aconteceu antes da lei, depois da lei, por que vai parar agora? Deus não muda a sua forma de agir. Nós temos sorte porque a misericórdia dele é muito maior, por conta de Jesus. Nós temos sorte porque nós não estamos vivendo o que homens de Deus viveram antes de Jesus. Nós somos privilegiados por estar vivendo este tempo, porque a graça de Deus se renova a cada manhã. Nós temos Jesus que nos lava, e nós conseguimos ainda sobreviver um pouco, né, depois desse dia do perdão. Moisés intercedeu por um povo 40 dias. E aquele povo conseguiu misericórdia. E ali estava mais um dia onde Deus olha para Jonas e fala, meu juízo está próximo. Está próximo o dia do Yom Kippur, onde nós vamos julgar se haverá perdão, misericórdia, ou se haverá decretos. E ele envia Jonas. A Bíblia diz que o pecado de Nínive, a maldade de Nínive subia até a presença de Deus. Hoje eu vou ministrar dois pontos. Eu vou começar falando sobre arrependimento. Para que você está em casa, se você está em casa numa condição de pecado, você venha se arrepender. E no outro ponto vai ser, nós estamos num culto de ativação ministerial, e nós precisamos ativar o seu ministério. Falei, Deus, como é que eu consigo falar de arrependimento e ao mesmo tempo ativar as pessoas a algo? Eu comecei a meditar nas escrituras. Então a Bíblia diz que Deus manda Jonas até lá. Vamos ler do 1 a 8 também? O Senhor enviou uma mensagem a Jonas, filho de Amitai. Vá à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Prega o quê? Prega o arrependimento contra essa cidade, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas resolveu ausentar-se para longe do Senhor. Desceu até a costa, até o porto de Jope, aonde achou um navio que partia para Tarsis. Comprou uma passagem, entrou no barco, seguindo para Tarsis, fugiu assim do Senhor. Enquanto o barco navegava, o Senhor fez levantar uma terrível ventania e desencadear-se uma tempestade de tal que o navio estava a ponto de despedaçar-se. Temendo pelas suas vidas, os marinheiros começaram a gritar um pelo seu Deus e atiraram pela borda fora o carregamento que havia no navio, para tornar mais leve a embarcação. Enquanto isso, se passava Jonas dormindo profundamente no porão do barco. Verso 8, o capitão mandou chamá-lo. O que é que se passa contigo? Está a dormir numa situação destas? Clama também ao teu Deus aí, para que nós venhamos ter misericórdia e ele venha nos salvar. 7 diz assim, a tripulação resolveu tirar a sorte a fim de verificar quem é que entre eles ofendera os deuses e provocara tamanho temporal. E a sorte caiu sobre Jonas.
Verso 8, que fizestes? Perguntaram-lhe. Para que este furacão tremendo caísse sobre nós. Quem és tu? O que fazes? De onde é que vens? De que nacionalidade que é? Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que faz a terra e os mares. Depois contou-lhes o que estava fugido do Senhor. Os homens ficaram aterrorizados. E por que é que fizestes uma coisa destas? O que é que havemos de fazer para acabar com este temporal? E o tempo piorava assustadoramente. Deite-me ao mar e tudo ficará calmo outra vez, porque sei que essa tempestade aconteceu por minha causa. Entretanto, os remadores tentavam em vão levar o barco para a costa e tormentara era tal que tornava impossível lutar contra ela. Então clamaram ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor. Aqueles que estavam clamando a vários deuses começaram a clamar ao Senhor. Ó Senhor, não nos tire a nós a vida por causa do pecado deste homem. Não nos torne culpado de derramar sangue inocente. Afinal, Senhor, tu procedes o que te aprove. Pegaram depois Jonas, lançaram pela borda fora e tudo se acalmou. Aquela gente temeu imenso o Senhor, ofereceu-lhe sacrifício e fez votos a servir. No entanto, o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas, e este ficou vivo no interior do peixe 3 dias e 3 noites. Aleluia, Jesus. Engraçado que ali havia homens que clamavam a vários deuses, e depois naquela situação ali que estava acontecendo, eles clamaram ao Senhor e depois ainda ofereceram sacrifício. Quer dizer, os caras se converteram ali, né? Mas o mais importante que eu queria falar aqui, não vamos falar sobre arrependimento, né? Deus deu uma ordem para Jonas. Quero que você entenda a história. Primeiro vamos falar de arrependimento. O Senhor falou, vai lá e pregue arrependimento para essas pessoas, né? E Jonas fugiu. Eu vou falar só um pouco sobre arrependimento, porque existe uma ministração no YouTube, Arrependimento Genuíno. Se você quer saber mais, vai lá e assista. Mas eu quero deixar um ponto aqui. Quando nós pegamos ali a palavra arrependimento, principalmente no Novo Testamento, nós pegamos ali no Novo Testamento, no grego, a palavra arrependimento, no grego ela significa não, a palavra arrependimento no grego é metanoia. Você pega a palavra no arrependimento no grego e está escrito metanoia. E quando fala metanoia, qual o versículo que vem na mente? Romanos 12. Metanoia o que é? Mudança, transformação de mente, mudança de hábitos. Então o que quer dizer? Que arrependimento não é choro, arrependimento não é pedir perdão, arrependimento não é você se humilhar, não somente, mas arrependimento nada mais é do que mudança de hábito. O Senhor ele não ouve as suas lágrimas, Ele não ouve as suas palavras quando se trata de arrependimento. Ele ouve as suas ações. Você pode ficar 1 hora aqui orando, chorando, pedindo perdão pelos seus pecados. Ele vai ouvir as suas ações. Ele vai olhar para você e vai ver o pós do seu choro. O Senhor está mais preocupado no que nós fazemos do que nós dizemos ou pensamos. Ele está mais preocupado de qual é a nossa ação diante da situação. Diversas vezes na Bíblia ele diz isso. Antigo Testamento, quando ele está falando para o povo se arrepender, ele fala: chorem os sacerdotes, chorem os ministros de louvor, rasguem o seu coração e não as vossas vestes. O povo tinha um ato de rasgar as vestes em prol de arrependimento, mas ele está dizendo lá para o povo: eu que preciso mais as ações. Eu preciso mais de ações do que simplesmente atos. Ele olha para um povo e fala assim: esse povo aí me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Porque ele está mais preocupado com o que nós agimos, o que nós pensamos. Não adianta ficar 1 hora chorando na presença de Deus, pedindo arrependimento, e diante da situação nós vamos lá e fazemos de novo a mesma coisa. O que é arrependimento? Não é chorar, não é pedir perdão. Arrependimento é você mudar a sua forma de agir, mudar a sua forma de pensar. Então, quando nós rejeitamos um pecado, nada mais é do que nós mudarmos a nossa forma de agir.
E por isso que ele diz: ei, não se conforme com este século. Não se conforme. Não se conforme com a sua vida pecaminosa. Sabe por que você demora para vencer pecado? Porque você não está inconformado ainda. Quem está inconformado, ainda que erre, mas está inconformado, e uma hora ele vence. E quando ele diz: transformai as vossas mentes, para que experimentei a boa vontade de Deus, ele está dizendo isso. Quando nós agimos, somos inconformados com a nossa vida pecaminosa. Eu não sei qual é o seu pecado, eu não sei que forma você pecou. Talvez você esteja até agora triste aí. Não, Deus não me ama mais. Ele está preocupado em ver se você está inconformado com essa situação. E se você age de alguma forma para que isso mude. E quando você faz isso, a Bíblia diz: aquele que confessa, mas não só confessa, mas também deixa, esse alcança a misericórdia. Como o Kelvin falou, a graça. O pecado é assim, não adianta só confessar. Porque tem um monte de irmão que toda hora está confessando pecado para os líderes, mas não para de fazer a mesma coisa. Preciso confessar algo, aí vai confessar, é o mesmo pecado. É uma pessoa que não está inconformada. Mas quando você está inconformado, ainda que você peque, e peque, e peque, uma hora você vence. E quando você vence, você experimenta algo novo. A boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Quando ele diz: para que experimentei. Eu quero te dizer que existe algo disposto para a gente usufruir de Deus. Todos os dias existe algo disposto, algo novo, que eu e você pode usufruir em Deus. E nós só conquistamos isso, só vivemos isso, quando nós mudamos, quando nós nos arrependemos, quando nós estamos inconformados. Todos os dias nós, eu e você, precisamos estar inconformados com o nosso modo de viver. Esses dias agora, de Yom Kippur, de Rosh Hashanah, onde há administrações aqui, eu tenho olhado para mim e falado: Deus, eu preciso estar inconformado com a minha vida. Eu não posso continuar vivendo do jeito que eu estou, eu preciso mudar, eu preciso agir, eu preciso realizar coisas novas, eu quero usufruir de algo que está disposto para mim, que é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu preciso, Deus. Então, se você está em casa agora, triste, porque você... eu pequei, eu não sei qual que é o seu pecado, meu irmão. Eu não sei o tamanho do seu pecado, que pode ser grande. Eu sei, sabe do que? Do tamanho do amor de Deus. Que a Bíblia diz que encobre multidão de pecados. Mais daqueles que estão arrependidos. Aqueles que estão inconformados com o que fez. Não estão choraminganos ou tristes ou achando que Deus esqueceu dele. Não, eles estão inconformados. Senhor, eu estou arrependido, eu preciso mudar. Para estes, há misericórdia, há o amor de Deus que encobre multidão de pecado, há o sangue de Jesus que diz que se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Olha o que a palavra de Deus diz. Se nós estamos na luz, se nós andarmos na luz, como Ele é luz, aí sim teremos comunhão uns com os outros e os nossos pecados são perdoados. Eu não vou com a cara daquele irmão. Sabe o que está acontecendo com você? Você está em treva. Porque a Bíblia diz: se estamos na luz como Ele é luz, nós temos comunhão com os outros. Acima das indiferenças, acima dos defeitos, dos chútios, dos erros de fabricação, temperamento, acima de tudo isso. A luz dele, quando nós estamos nela, não importa quem seja o nosso próximo, nós temos comunhão. Ministração de domingo da pastora Gleise. Nós precisamos estar juntos. E quando nós estamos em luz, nós temos comunhão com os outros. E quando nós temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Jesus crucificou, morreu no nosso lugar, para que nossos pecados fossem perdoados. Mas existe uma condição para isso. Está na Bíblia. Se nós estamos na luz,
temos comunhão com os outros, e aí sim somos perdoados. Então quando nós oramos, Senhor Jesus, me lava com teu sangue, me perdoa de todas as minhas falhas, Ele vai olhar para você, deixa eu ver se você tem os requisitos. Deixa eu ver se você tem comunhão com todos os irmãos. Deixa eu ver se você está na luz. Para alcançar o perdão, nós precisamos estar na luz. Para estar na luz, nós precisamos nos arrepender. Para se arrepender, nós precisamos dar os nossos atos. Pega isso daí hoje. Em nome de Jesus. E vivendo este momento de próximo, por estou orando e Deus colocou uma coisa no meu coração que eu falei, Senhor, será que eu vou fazer isso mesmo? Deus colocou algo no meu coração, se eu falar, o que eu vou lembrar? Deus colocou algo no meu coração e eu comecei a buscar uma resposta de Deus. E eu estava com uma palavra aqui para arrependimento, mas agora, hoje à tarde, veio essa palavra. Vamos continuar. Jonas foi mandado para Nínive. Quero que você conheça um pouco a história, né? A Bíblia diz que ele fugiu da presença de Deus. Ele escapou. Existe N motivo para isso. E a pastora Priscila estava discutindo ali no carro sobre isso. Ela queria pegar até o significado no hebraico da palavra fugir, para a gente entrar mais em fundo. Deixa para a próxima. Numa próxima a gente vai ministrar só essa parte que tem profundidade. Mas eu queria deixar algo claro aqui para você. Eu comecei a perguntar a Deus, por que esse cara fugiu, cara? Vamos pegar a história, Nínive. Né? Deus fala, vá para a grande cidade de Nínive. Nínive era como se fosse um outro país. Né? A Bíblia diz que Jonas, a história diz que ele nasceu em Israel. Aonde ele morava? No norte da Galileia. Quero que você preste atenção nisso. Porque eu quero que você se identifique, que você seja ativado hoje para algo. Então a Bíblia diz que ele morava no norte da Galileia. Se nós pegarmos a Bíblia, a Galileia foi sempre um lugar que abraçava nações. Havia pessoas de todas as nações na Galileia. Todos os tipos de pessoas estavam ali, todos os tipos de etnias. Então Deus escolheu um cara que já se lidava com povos diferentes. Na hora que Deus escolheu, eu preciso enviar alguém para Nínive. Deixa eu ver quem eu vou enviar. Primeira coisa, ele falou assim, ele cresceu na Galileia, ele sabe lidar com vários povos, porque Nínive era um outro estado, outro país, culturas diferentes, pessoas diferentes, língua diferente. Então eu não posso enviar uma pessoa que está acostumada a viver só com as mesmas pessoas, não, eu preciso enviar alguém que é eclético de etnias. Então começou por aí. E Deus escolheu Jonas. Porém, quando nós pegamos a história, alguns historiadores dizem, estudos verídicos, que o pecado daquela cidade, a Bíblia diz que Deus disse que aquele pecado subiu às suas narinas. Como eu disse aqui, Deus está mais preocupado com as nossas ações do que nós falamos. As suas ações geram um aroma. A Bíblia diz que o pecado subiu a Deus como um cheiro desagradável, odor. A Bíblia diz que Jesus se ofertou como um perfume suave, livro de Efésios. O sacrifício de Jesus subiu aos céus um aroma agradável a Deus. Então eu e você, quando fizemos algo, né? Romanos 1, oferecei o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. As nossas ações, elas geram um aroma que sobe aos céus. Um aroma que pode ser agradável ou desagradável. Então aquele povo estava agindo de maneira horrível. As histórias dizem que havia canibalismo, que as pessoas, era diversos tipos de... tipo Sodoma e Gomorra, mas um pouco pior. E os estudos dizem que aquele povo ali ia destruir Israel. Nínive estava próximo a destruir Israel, e alguns historiadores dizem que este povo matou a família de Jonas. Alguns dizem que matou o pai, outros dizem que matou a família. Aí Deus escolhe esse cara para ir pregar lá. E eu fiquei pensando assim, cara, ele fugiu, beleza, mas por que será? Porque há duas hipóteses, né? Ele poderia ir todo feliz para lá. Porque ele poderia pensar, pô, eu vou lá pregar sem dúvida. Deus me enviou, eu sei que eles não vão se arrepender, Deus vai matar todo mundo, venci Nínive.
Poderia ser assim o raciocínio dele, né? Não, eu vou então, poxa, não, demorou, Deus, vou ir. Você vai exterminar mesmo? Eu não acredito que Jonas pensou imediatamente na hipótese deles se arrepender. Não, eu tenho certeza que talvez na cabeça dele, ele achou que eles não iam se arrepender tanto, que quando eles se arrependem, ele fica em depressão. Mas ele fugiu. Por que ele fugiu, cara? Medo, cara. Nós temos medo. Eu e você em casa aí, quem já não viveu um tempo de medo? Diante da repercussão de fazer algo, Deus tem isso para você. Ou Deus começa a realizar algo em você, você começa a sentir medo. E muitas vezes a sua ação é fugir, ou é desejar fugir, se esconder. Quantos homens de Deus fizeram isso? Nós já falamos várias vezes de Elias. Sentiu medo de se esconder na caverna. Por que ele teve medo? Você é louco, vou lá, os caras vão me comer vivo. Existem várias hipóteses. Mas eu digo para você que Deus sabia que ele ia sentir medo, que ele ia fugir, e existia um propósito nele fugir. A palavra Nínive, se você pegar a história de Nínive, quem começou a cultura ali, eu marquei o nome do cara. Ela foi fundada por um homem chamado Oarnes. Sabe o que significa Oarnes? Metade peixe, metade homem. Então este cara que criou Nínive, ele deu o nome de Nínive. Nós já estudamos aqui no curso, né, pegar os nomes das cidades, das ruas, entender o significado, porque existe algo por trás desse significado. E Nínive, separado na língua, é cues. Cu, peixe, es, casa. Então, aquele homem que fundou a cidade, que impregnou a sua cultura ali, ele disse assim: essa cidade vai ser a casa do peixe. Que peixe? Deus Dagon, um deus peixe. Aquelas pessoas adoravam esse deus. A cultura deles ali era oferecer sacrifícios a este deus. Os caras eram loucos, comiam gente. Então imagina se Jonas vai lá. Mas aí houve propósito de Deus na fuga de Jonas. Porque simplesmente Deus faz ele entrar na boca de um peixe. A Bíblia diz que esse peixe levou ele até Nínive, chegou lá e cuspiu. Imagina as pessoas vendo um cara saindo dentro do peixe. O povo que adora um Deus, um homem que controla os mares, um homem que vem do peixe. Aí vem um cara saindo do peixe, que eles vão falar: o nosso Messias, o nosso Deus, vamos adorá-lo, vamos ver o que ele tem para dizer. Olha o que Deus fez, cara. Vamos ver o que a Bíblia diz. Aleluia, Jesus. Aleluia. A Bíblia diz, lá no capítulo 3, verso 4. Entrando na cidade, Jonas começou a pregar. Jonas clamava ao povo que se juntava ao seu redor: 40 dias e Nínive será destruída. A multidão acreditou nas suas palavras. Foi proclamando um jejum geral. Todas as pessoas, inclusive o rei, se vestiram de pano de saco em sinal de contrição, de arrependimento. O rei da cidade, quando ouviu que Jonas proclamava, desceu do seu trono, pôs-se de parte as roupagens reais, tirou as suas roupagens reais, vestiu-se de pano de saco, pano grosseiro, e sentou-se sobre cinzas. Tanto ele como a sua corte mandaram por toda a cidade a seguinte mensagem: que ninguém, nem mesmo os animais, coma, seja o que for, e nem beba água. Toda a gente deve vestir-se de pano de saco e clamar fervorosamente a este Deus, que todos se arrependam das suas más ações e das suas violências que têm praticado. Talvez Deus acabe... Aleluia, Jesus. Talvez Deus acabe por permitir que vivamos e desista da sua tremenda ira. Quando Deus viu que estavam verdadeiramente decididos a pôr termo aos seus maus caminhos, desistiu da intenção de os destruí-los. A Bíblia diz que Jonas começou a pregar, as pessoas paravam para ouvir. Sabe o que Deus fez? Deus usou o sinal para atrair as pessoas. Deus fez com que ele saísse de um peixe
para que todas aquelas pessoas, ao invés de querer comer Jonas vivo, eles parassem e prestassem atenção no que ele dizia. Aquilo foi um sinal. Deus usou sinais. Deus usa sinais para atrair a atenção das pessoas. Atos 2, o batismo com fogo, sinais. Pedro usou o sinal e pregou o evangelho, 3.000 almas se converteram. E quando ele começava a dizer, ele falava assim, daqui 40 dias, se você não se arrepender, Deus vai destruir a cidade. E todos aqueles creram no que Jonas dizia. Todos creram, o rei se despiu, vestiu pano grosseiro. Ele falou, a partir de hoje nem os animais comam, vamos fazer um jejum, vamos nos arrepender, porque talvez esse Deus tenha misericórdia. A Bíblia diz aqui, talvez Deus acabe por permitir que vivamos. Houve um temor grandioso e nós vemos que Deus perdoou e uma cidade inteira se converte. O que eu quero dizer para você nisso daqui? Para já encerrar. Deus pegou a vida inteira de Jonas, tudo aquilo que ele viveu serviu para o propósito. Até mesmo o momento de medo, como a pastora Priscila disse, nem sempre o nosso medo é a propósito de Deus. Não acha que isso vai ser o motivo de você sempre sentir medo, não. Apesar que o medo sempre vai vir. Nós não podemos paralisar, nós não podemos ser paralisados pelo medo. Porque coragem é agir mesmo com medo, em cima do medo. Então Deus usou todos aqueles momentos, tudo, aonde ele nasceu, pegou aquelas pessoas que talvez ele mais foi ofendido, fez com que a desobediência dele fosse uma estratégia para alcançar a atenção daquelas pessoas. E todos se converteram. Sabe o que eu estava orando a Deus? Falei, Deus, eu não quero simplesmente só jejuar nesse tempo e olhar para a minha vida. Senhor, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero orar pelas pessoas, eu quero, fazer algo diferente. Sabe o jejum, Jesus, que está lá em Isaías 58? Jesus fala, o meu jejum é este, liberta os cativos, cura os enfermos. Eu quero fazer esse jejum para Ti, Senhor. E eu vi a palavra de Jonas, eu falei, Senhor, eu quero ser um Jonas, me dá um povo, Senhor Jesus, nesse tempo. Sabe o que Deus quer fazer com a gente? Nós estamos vivendo os últimos tempos, cara. É como a Bíblia diz, o amor de muitos se esfriará, mas nós estávamos relembrando a palavra de Deus. A palavra que o apóstolo ministrava muito aqui, o amor de muitos, mas não de todos. Talvez o amor de muitos naquela cidade havia esfriado. Só foi possível para que toda a cidade se convertesse. E eu falei, Senhor, o meu amor não se esfriou. Nesse tempo onde o amor de muitos se esfriou, o meu não se esfriou. Aleluia. E eu sei que o Senhor não quer simplesmente que eu fique parado. Porque se eu parar, se eu simplesmente esperar, se eu não agir, o meu também vai esfriar. Eu olhei para essa palavra e falei, Senhor Jesus, eu quero um povo. Eu quero um povo para esse tempo. Eu quero um povo onde o Senhor vai me colocar para pregar o arrependimento. Onde o Senhor vai me colocar para usar sinais, para atrair a atenção dessas pessoas. E quando essas pessoas forem atraídas, eu pregar a sua palavra, o arrependimento genuíno. Eu quero ver fruto, Senhor Jesus. É isso que eu quero ver esse tempo. Então a palavra de Deus para você hoje é essa. Se a condição sua hoje é de uma pessoa que está paralisada por conta de pecados, não sei qual o tamanho do seu pecado, eu quero te dizer hoje que há misericórdia para você, se você mudar a sua forma de pensar. E se você quer viver algo mais novo ainda, não simplesmente só viver a graça de Deus, o perdão de Deus, mas você também quer ser usado por Deus para levar essas pessoas, eu quero te dizer, se posicione, que Deus vai usar o seu sofrimento, o seu momento, aquilo que Ele te deu como talento para chegar a um povo hoje. Aleluia. Olhe para Deus e fale, Senhor, eu quero um povo. Eu não quero simplesmente só orar e jejuar pela minha vida. Eu não quero ser um egoísta. Senhor Jesus, me leve. Eu preciso ver outras pessoas também sendo salvas. Eu preciso ver outras pessoas alcançando misericórdia. Aleluia. Quem está cheio de Deus, irmão, não é egoísta. Quem está cheio do amor de Deus, ele quer ver outras pessoas. Ele não afunda as pessoas. Ele ajuda a levantar.
Como eu falei, o único pecado que Jesus resistiu foi o de orgulho. Mas ele andou com todos. Porque o orgulho já não há o que fazer. Mentes cauterizadas, diz a palavra, não há o que fazer. Se fosse ali uma cidade de orgulhosos, Deus não enviaria Jonas, porque seria em vão. Mas era um povo que o pecado subiu aos céus. Mesmo assim houve misericórdia. Mesmo assim Deus olhou e falou: eu amo esse povo. Ainda há um tempo para eles viver. Existe algo que pode ser feito. Vai lá, Jonas. Deus está dizendo para você: vai lá, Jonas. Eu não sei para onde você tem que ir. Mas Deus só quer que você se posicione mesmo com medo. Deus escolheu um cara com medo, cara. Talvez ele olhou: por que eu, Jesus? Por que eu, Deus? O povo matou meus pais. Eu sou medroso. Por que eu? Quantas vezes você não disse: por que eu, Deus? Existe um povo que está esperando você. Está esperando você se levantar, agir, fugir, não sei. Não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Deus vai usar tudo que você viveu em seu favor. Só gostaria que você fechasse seus olhos agora. Eu não sei se o seu coração ardeu com essa palavra, mas o meu está queimando. A minha alma está clamando: Senhor, me dá um povo. Qual é a sua condição? O frio? Se é, Deus te renova hoje. Se é, Deus te renova hoje. O amor de muitos se esfriará, mas não de todos. Deus te renova hoje. Um povo te espera, meu irmão. Não sei o número de pessoas. Talvez seja uma pessoa. Talvez seja 1000, 3000. Talvez seja uma cidade. Talvez é a sua família. Simplesmente esteja pronto. Não se conforme com a situação para viver essa boa, perfeita vontade. Não se conforme e Deus vai usar tudo em seu favor. Na hora que você mais sofre é onde Ele te dá autoridade. Na hora onde você mais está sofrendo, dizendo: Senhor, não estou aguentando, Senhor Jesus, muda essa situação. Ele está dizendo: eu vou usar isso em seu favor, meu filho. Só persevera. E este é o tempo, não há outro tempo, é este o tempo. Oh, Jesus nos dá um povo, Senhor Jesus nos posiciona. Senhor Jesus nos posiciona. Eis-me aqui, Jesus, eu quero um povo, Jesus. Talvez o Senhor nunca ouviu alguém dizer que quer ser como Jonas, mas eu quero ser como Jonas. Nessa parte eu quero ser como Jonas, Senhor Jesus. Eu quero alcançar um povo, Senhor Jesus. Eu quero alcançar um povo, Senhor Jesus. Meu irmão, se o seu coração está queimando, queria que você fechasse seus olhos aí em casa. Se o seu coração queima, feche seus olhos em casa agora. Deixe o Senhor colocar pessoas aí na sua mente agora. Eu me vejo agora como Jonas, Senhor Jesus. Quando o Senhor disse: ei, Jonas, vá a Nínive. Eu estou pronto para te ouvir agora, Senhor Jesus. Aonde o Senhor quer que eu vá, Jesus? Qual é a pessoa, Jesus, que você quer alcançar? Me fala, Jesus. Deixa Ele falar no seu interior agora. Deixa Ele falar no seu interior. Amanhã nós não vamos fugir, Jesus, nós vamos agir.
Amanhã mesmo eu vou pregar a tua palavra, Jesus. Amanhã mesmo eu vou falar. Amanhã mesmo eu vou ensinar. Eu vou ensinar o que é arrependimento. Eu vou ensinar o quão grande é o teu amor, Jesus. O quão grande é o teu amor, Jesus. Ele encobre multidão de pecados. 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 Receba o perdão de Deus. Não importa o tamanho do seu pecado, há perdão para o arrependimento. Há misericórdia para o arrependimento. Receba o perdão de Deus em nome de Jesus. Mude as suas ações, irmão. Não se conforme. Não se conforme com essa situação. Não se conforme com a frieza que nós vivemos hoje. Não se conforme. Não se conforme com o pecado dentro das igrejas. Não se conforme com este mundo. Está perto o dia do juízo. Está perto o dia do juízo. Cadê os Jonas? Cadê aqueles que o Senhor vai enviar? Cadê os Moisés? Cadê os Moisés que vão interceder por um povo? Porque hoje só há acusação. As pessoas erram, só há acusação hoje. Cadê os Moisés? Cadê os Moisés que vão dizer: Senhor, é o seu povo? Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. E eu não digo só com palavras. Eu vou agir, Senhor Jesus. Porque o que eu digo é real. Receba a vida de Deus. Receba a vida de Deus. Talvez você esteja como um vale de ossos secos. Eu quero te dizer que há vida para você. Diga: Senhor Jesus, sopre dos quatro cantos. Sopra em mim. Sopra em mim, Jesus. Eu preciso de vida. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E talvez você já recebeu essa sentença, mas o nome dele é vida. Receba a vida de Deus. Receba a vida de Deus. Receba a vida. Se levante. Oh, Arabate. Receba, receba em nome de Jesus. Receba a graça, receba a misericórdia, receba a força para mudar. Seja ativado em nome de Jesus. Seja ativado. Receba a ousadia de Deus. Receba a ousadia de Deus. Receba a ousadia. Seja incendiado por Deus. Seja incendiado por Ele. Receba a vida. Receba esperança. Receba o sangue de Jesus. Receba a luz. Onde há trevas na sua vida, receba a luz. Ande na luz. Receba o sangue dele. Seja purificado pelo sangue de Jesus.
Vença os pecados. Vença essa situação. Se inconforme. Seja inconformado com o que você está vivendo. E viva o novo que Deus tem para você. Viva o que está pronto para você usufruir, que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Obrigado, Espírito Santo, por estar neste lugar. Obrigado, Espírito Santo, porque eu sei que nós veremos frutos. Eu sei que nós vamos alcançar vidas. Eu sei que o Senhor tem colocado isso no nosso coração, Jesus. E este é o tempo onde o Senhor vai nos impulsionar a pregar a Tua palavra, a pregar a Sua verdade, Jesus, a pregar o Seu perdão, pregar a salvação, pregar o arrependimento. Nos motiva, Jesus, nos enche, nos motiva, nos direciona, guia os nossos passos, guia os nossos lábios, assim como Jeremias coloca palavras em nossas bocas, nos dê sinais, Jesus. Usa as nossas mãos, usa as situações, usa as coisas ao nosso redor, Jesus. Usa tudo em favor da Tua obra, da Tua perfeita vontade, Jesus. Nos usa, nos usa. Aleluia, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. A Tua palavra é maravilhosa, Senhor Jesus. Eu declaro que eu entendi e vou viver. Você que está em casa, eu peço que você olhe para os céus e diga: Senhor, eu entendi e eu vou viver. Eu entendi, eu vou ver. Existia muitas mais coisas para nós ministrarmos aqui, mas infelizmente as pessoas, quando elas vê as ministrações com mais de meia hora, com mais de uma hora, elas não têm vontade de assistir. Elas têm vontade aí fora de ficar 1 hora em seu videogame, 1 hora assistindo uma televisão, 2 horas vendo um jogo de futebol. Mas quando elas vê uma mensagem com mais de 30 minutos, ela não tem ânimo para assistir. Então por isso nós terminamos aqui. Deus tinha muito mais a realizar, mas eu oro para que você veja essa ministração, veja a adoração, o louvor, seja curado, seja transformado, seja renovado. Viva a metanoia em nome de Jesus.